Eu não vou ler tudo, tá bom, pessoal? Mas vou deixar aqui a informação para vocês que muitos apologetas, eles vão usar os arquivos de Nuzi, que tem diversos paralelos na Bíblia, para dizer que os arquivos de Nuzi são a comprovação de que existiu um Abraão histórico. Os arquivos de Nuzi vão falar de determinados costumes jurídicos e culturas que se aplicam a períodos patriarcais ou ao período patriarcal. E a Bíblia irá refletir em sua redação, em alguns momentos, alguns destes costumes. Só que isto não é uma evidência ou não é uma demonstração de que Abraão teria existido. Isto é apenas dizer que o redator do texto bíblico ele faz menção de uma determinada época, de uma determinada era, e que seria aproximadamente a era que alguns dos patriarcas existiram. Então, lembra da história do Homem-Aranha, do Peter Parker, da geografia. O professor João Adenauer do Êxodo, a gente pode até fazer uma live sobre o Êxodo, de cidades e nomes topônimos até que são do século VII. Não são da época em que teria existido Moisés e por aí vai. E a gente tem problemas de o deslocamento do Êxodo, né, que uma hora fala que eles estavam em Pi-Ramsés, aí você teria que colocar o Êxodo na época de Ramsés. Só que diversos eventos que são narrados ali não teriam acontecido na época de Ramsés. Então você tem uma série de problemas ali com a narrativa do Êxodo. Quero agradecer lá atrás, né, o Josh fez aí um super sticker pra gente, né? Muito obrigado aí, Josh, tá bom? Pelo apoio ao canal, valeu mesmo. Tamo junto aí, sempre. Obrigadão, o Josh tá sempre apoiando o nosso trabalho. Também dá boa noite aí, também ao Viva a Ciência e a Razão, que também chegou agora há pouco aí também. O Vanderlei Xavier também, que chegou agora. E aos demais, né, que eu não dei boa noite, que já estava no decorrer da live, mas que eu quero agradecer aí pela audiência de vocês, tá bom? Então, o que são os arquivos de Nuzi? Nuzi, né, no árabe seria Yorguntep, fica a 150 milhas a norte de Bagdá, no nordeste do Iraque. A cidade floresceu por cerca de 150 anos durante o período do Bronze Final, ou seja, 1550 a 1200 antes de Cristo, antes da Era Comum. E foi destruída pelos assírios de 1920 a 1930 por REFS Stars. Cerca de 3.500 tabuinhas foram coletadas da casa do governador, de santuários, de bairros ricos e pobres e de aldeias periféricas. Eles estão Rita de Nuzi. A cultura hurrita se espalhou do oeste de Nuzi para a Síria-Palestina. Os arquivos de Nuzi estão preservados hoje no Museu do Iraque, em Bagdá. Os arquivos de Nuzi oferecem paralelos esclarecedores para instituições sociais, políticas, econômicas e jurídicas nas histórias de Abraão e Sara, que está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 27 até o capítulo 25, 18, e nas histórias de Jacó, Lia e Raquel, que está lá de Gênesis 25, versículo 20 a Gênesis 37, 2. Ou seja, o enredo da história patriarcal, todo o enredo da história patriarcal, ela está construída em grande parte com paralelos com os arquivos de Nuzi. Mas eu também tenho paralelos da história
patriarcal com textos... Opa, voltei aqui, tinha dado uma caída aqui para mim. Acho que eu voltei. Também tem paralelos com a história de Ugarit, tem paralelo outros textos também. Volto a dizer, se você quer na íntegra ver esses paralelos, adquira a obra Paralelos do Antigo Testamento, tá bom? Boa noite aqui também para Daniel Araújo. Isso, os arquivos de Nuzi. Por que eu destaquei os arquivos de Nuzi? Porque eles são muito utilizados por apologetas, para dizer que, olha, tá vendo, ó, como era no tempo do patriarca Abraão. Só que tem uma questão também, que eles não falam, professor João Rinaldo. Olha a datação aqui, ó, de quando Nuzi floresceu como cidade, como um centro importante, 1550 a 1200 a.C. Então, é deslocado a janela temporal de quando esses arquivos vão ser preservados, essa cultura ela vai florescer melhor dizendo, a cidade irá florescer e ser depósito desses arquivos, já está um pouco deslocado da época em que os patriarcas viveu. Alguém poderá dizer o seguinte: não, mas aí isso não tem nada a ver, porque ali era onde nós achamos a cidade em que os arquivos estavam depositados. E pode muito bem a lei e os costumes terem existido antes dos patriarcas. Tudo bem, eu até concordo que possa sim ter existido. Mas quem é que vai bater esse martelo? Cadê a evidência disso? Quem é que vai bater esse martelo? Entendeu? Quem é que vai dizer que sim? E como, e detalhe, como são arquivos, e se você perceber bem a região, Iraque, Mesopotâmia, próximo a quê? Babilônia. Obviamente que os redatores bíblicos, eles tinham acesso, como tiveram acesso, né, a diversos arquivos. A diversos. E, por exemplo, eu posso provar simplesmente o Salmo 104, que é uma cópia do hino a Atom. Não há discussão no meio acadêmico que o hino a Atom é mais antigo que o Salmo 104. Que o Salmo, então, ou seja, o escriba ele tinha acesso à literatura egípcia e ele foi lá e fez a composição do Salmo 104. Algumas conquistas de Davi são paralelas a conquistas de Tutmés III. Só que as conquistas de Tutmés III, nós temos os anais, nós temos documentação disso, nós temos inscrições disso. Nós temos das conquistas de Davi? Não. E Tutmés III viveu antes de Davi. Então, nós sabemos, se nós olharmos para outras literaturas, a gente sabe muito bem de que os redatores bíblicos se valeram dela para escrever suas poesias, suas lendas, suas mitologias e por aí vai. Existem ainda outras questões que nós podemos discutir claramente sobre isso. Então, é muito importante nós termos isso em mente. Então, 3 paralelos que são importantes, como eu falei, eu não vou ler tudo. Nós temos um documento muito interessante, que é o certificado de adoção, que nós temos o paralelo em Gênesis, no capítulo 31, que é o texto de quando Abraão está com Eliezer, e ele fala da questão de ter um herdeiro ou não. Você vê o tipo de juramento, o tipo de ideia que Abraão vem trazer ali. Nós temos o achado arqueológico, a Tobinha que fala do certificado de adoção, como isso funcionava. Nós temos também um tipo de testamento, que é muito interessante também, que seria a última vontade e testamento de Aripambne, filho de Shilva-Tessu, ou Tessub. Também nós temos paralelos, né? Gênesis 27, é muito interessante também. Nós temos também a aliança entre Shilva, Teshub, eu não sei pronunciar esses nomes antigos acadianos, sou muito sincero, e Uriah, que também nós temos paralelos ali na história de algumas, vamos dizer assim, das alianças, né, das famílias patriarcais, o modelo como aquilo foi desenvolvido. Também nós temos uma tabuinha muito interessante, que é um tipo de nota promissória, que também
nós temos paralelos bíblicos também na questão de pagamentos, de valores de locais, de terra, de animais e por aí vai. Abraão faz aquisições no texto bíblico. Então, e tem ainda outros paralelos, eu só destaquei alguns.